Vamos lá, meu querido aluno Alfacom. Dando sequência aqui à nossa aula, chegou o momento de tratarmos acerca dos deveres das partes e dos deveres dos procuradores no processo. Perceba que esse assunto é um assunto que demanda um pouco de atenção de sua parte, no seguinte sentido. Eu vou começar a falar com você a partir do que nós chamamos de multas processuais. Portanto, é óbvio que as partes estão no processo e as atitudes que elas tomam no processo devem ser atitudes que são aceitáveis, de forma que, em havendo algum tipo de situação que mereça algum ajuste, ou algum tipo de situação, algum tipo de atitude que seja, digamos, reprovável, haverá algum tipo de punição para essa parte que pratica esse tipo de ato no processo, prejudicando o andamento, atrasando o andamento, ou até mesmo dificultando o andamento do processo. Tá bom? Este assunto ele é regulamentado a partir do artigo 77 do Código de Processo Civil. Então, a partir de agora, comecemos a falar dos deveres das partes e seus procuradores. Cumpre ressaltar que o artigo 77 do Código, ele me traz lá um rol de 6 hipóteses das quais a parte tem o dever de praticar no processo. Deve agir de acordo com aqueles ditames legais contidos neste texto legal. Porém, eu faço questão de mencionar os incisos 4 e 6 e eu te explico o porquê. Óbvio que isso não afasta a obrigatoriedade e a necessidade de você ler os incisos 1, 2, 3 e o inciso 5, tá bom? Mas os incisos 4 e 6, eles merecem um tratamento diferenciado de nossa parte no seguinte sentido. Inciso 4. É dever da parte cumprir com exatidão as decisões de natureza provisória ou definitiva. Professor, o que vem a ser decisões de natureza provisória ou definitiva? E perceba, você que é familiarizado com o Poder Judiciário, deve nesse momento estar dando até uma gargalhada aí. Eu entendo. Porque, professor, é dever da parte cumprir com exatidão? Pasmem, é dever da parte cumprir com exatidão. Agora, isso ocorre na realidade? Muito pouco provável, é muito difícil ocorrer, infelizmente. E perceba, nós do judiciário temos uma ferramenta para inibir esse tipo de atitude, mas infelizmente ela é pouco aplicada. Sabe por quê? É dever da parte cumprir com exatidão as decisões de natureza provisória ou definitiva. O que eu quero que você entenda? O juiz pratica uma decisão no processo e ele está te dizendo, parte, autor ou réu, que a decisão dele merece ser cumprida. E quando ele fala de natureza provisória ou definitiva, ele está dizendo para mim e para você o seguinte: as decisões dele podem ser tomadas no meio do processo, são o que nós habitualmente costumamos chamar de decisões interlocutórias, tá? E obviamente esse tópico aqui, decisão de provisória, natureza provisória, está muito relacionado a um tema que será objeto de análise durante o nosso curso ainda, quando falarmos sobre as tutelas provisórias, tá? As tutelas provisórias é um assunto extremamente relevante e ele merecerá muita atenção da minha e da sua parte, tá? Então, uma decisão tomada no começo do processo, você com toda certeza já deve ter ouvido falar em liminar, né? Ou liminares no Poder Judiciário. São essas decisões de natureza provisória. Começou o processo e eu provoco o juiz a tomar uma decisão urgente com base numa situação de emergência. Ele deverá tomar a decisão. É uma decisão provisória. Ou decisão definitiva. A decisão de natureza definitiva é aquela decisão que o juiz toma ao final do andamento do processo. Ele já sabe tudo sobre os fatos atinentes à lide. Tá bem? Mas, obviamente, não quero que você se preocupe tanto com relação a essa distinção, pelo menos não neste momento, tá? O meu interesse e minha intenção era só apenas te dar um norte acerca do que vem a ser uma decisão de natureza provisória e uma decisão de natureza definitiva. Pois bem, e o inciso 6 também merece um destaque especial, porque ele fala assim, não praticar inovação ilegal no estado de fato do bem. Sabe o que significa não praticar inovação ilegal no estado de fato do bem? Significa dizer o seguinte, eu vou te dar um exemplo e você aplica ele na prática, tá? Imaginem que
houve um acidente de trânsito, tá? Um acidente de trânsito. E, obviamente, esse acidente de trânsito geralmente repercute em uma contenda, uma controvérsia. Eu acho que a culpa foi sua, você acha que a culpa foi minha e tudo mais. Ambos já praticamente juraram que irão processar um ao outro no Poder Judiciário, tá? O que que eu faço? Eu que fui o culpado pelo acidente. Eu falo assim, poxa vida, se ele vai me processar e eu quero processar a ele, eu preciso tomar algumas atitudes para evitar que eu perca o processo. E olha a atitude que eu vou tomar. Olha, o meu carro, ele tá com a batida na lateral e tem a cor da tinta do seu carro, tá? De forma que eu percebo que se houver algum tipo de perícia, algum tipo de análise acerca daquela, digamos, daquela batida no meu veículo, aquilo prejudicará frontalmente o meu interesse. Fica muito mais do que comprovado que eu fui o culpado pelo acidente. O que eu faço? Antes de te processar, ou o quanto antes, eu vou e levo o carro para a funilaria. Eu vou e levo o carro para a pintura. E conserto aquele prejuízo. Se assim eu fizer, eu estou praticando uma inovação ilegal no estado de fato do bem. Estou tomando atitudes que visam inovar de forma ilegal o estado de fato das coisas, do bem. Com o único intuito, lá na frente vai falar, foi você ele que bateu no meu carro. Eu falo, não, não fui. Como não? Vamos fazer uma perícia no carro? Pode fazer. Olha lá, não tem nenhuma batida no meu carro. Perceba, pratiquei uma inovação ilegal. Tá bom? Pois bem, então incisos 4 e 6 do artigo 77, eles merecem um tratamento diferenciado pelo seguinte sentido. O descumprimento no inciso 4 ou no inciso 6, 4 ou 6, acarreta em, preste atenção, punição por ato atentatório à dignidade da justiça. Ato atentatório à dignidade da justiça. E eu começo a te falar a nossa primeira multa processual, tá? Se eu não cumprir com exatidão decisões de natureza provisória ou definitiva no processo, ou praticar inovação ilegal no estado de fato do bem, eu estarei sujeito à punição por ato atentatório à dignidade da justiça. Piada quase, né? Mas enfim, olha o que essa punição me acarreta, uma multa de até 20% do valor da causa. Quer dizer que se você não cumprir uma decisão judicial de natureza provisória, o juiz pode te multar com até 20% do valor da causa? Pode, por mais incrível que isso possa parecer nos dias atuais. Porque eu, particularmente, não vi a aplicação dessa multa ainda, tá? Multa de até 20%. E sem prejuízo de outras sanções criminais, civis e processuais. Tá? Praticou qualquer desses dois atos, está sujeito a punição por ato atentatório à dignidade da justiça. Tá bem? Beleza? Eu já volto a falar mais sobre os atos atentatórios e sobre essa multa. Vem pra cá porque eu quero fazer um comparativo com você agora. Artigo 80 do Código. Perceba que aqui mudou o foco. O artigo 80 do Código, ele me traz outras atitudes que podem ser praticadas no processo e elas repercutirão de uma outra forma para as partes. No seguinte sentido, vem comigo, deduzir pretensão ou defesa contra texto de lei ou fato incontroverso. Quer dizer, a lei diz uma coisa, eu vou lá e processo exatamente ao oposto do que diz a lei. Isso me acarretará numa punição, eu vou te dizer já já. Então, não posso deduzir pretensão ou utilizar-se de defesa contra texto de lei, ou fato tido como incontroverso. Um fato incontroverso é um fato que não tem controvérsia, não tem discussão sobre ele. 2. Alterar a verdade dos fatos. Professor, eu não posso alterar a verdade dos fatos? Claro que não. Tá? Claro que não. 3. Usar do processo para objetivo ilegal. Isso quase nunca acontece na prática. Pelo contrário, tá? Acontece com muita frequência na prática.
Tá? Utilize do processo para objetivo ilegal, atingir o objetivo ilegal. Não pode fazer isso. 4. Opor ou opuser resistência injustificada ao andamento. Gente, isso é muito impactante nos dias atuais. Porém, de pouquíssima aplicabilidade. Pouquíssima aplicabilidade. Não pode opor resistência, ó. Resistência sem justificativa. Sem justificativa. 5. Proceder de modo temerário. Sabe o que é proceder de modo temerário? É proceder sem cuidado, tá? Ou eu estou me utilizando de método, assim, com o único intuito que eu pretendo alcançar é postergar o andamento do processo, protelar o andamento do processo. Então, ó, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. Não posso, tem que ter cuidado para praticar atos no processo. 6. Provocar incidente processual manifestamente, ó, infundado. Sabe o que é algo infundado? Algo que não tem fundamento, não tem cabimento uma coisa dessa. Por fim, 7. Interpuser. Esse verbo aqui, ó, interpuser, é um verbo atinente à prática de ato recursal, tá? O que é ato recursal? Eu estou diante de uma decisão judicial e aquela decisão me desagradou. Se eu acho que ela não é correta, eu vou e me utilizo de um recurso. O recurso é um meio de impugnar uma decisão judicial. Então eu estou dizendo para o juiz, ó, a sua decisão não é correta e eu acho que ela merece ser reformada. Agora perceba, quem vai reformar a decisão de um juiz? Quem manda mais do que ele. É por isso que eu tenho 3 diferentes níveis de jurisdição. Primeira instância ou primeiro grau de jurisdição, segunda instância ou segundo grau de jurisdição e as instâncias superiores, STJ e STF. Pois bem, se eu estou diante de uma decisão judicial praticada por um juiz de primeira instância e eu particularmente acho que ela é incorreta, eu recorro da decisão dele e um juiz de segunda instância irá apreciar, irá verificar se é caso de reformar ou não a decisão judicial. Pois bem, se eu me utilizo de recurso manifestamente protelatório, eu estou praticando um ato incorreto no processo. Professor, como assim praticar recurso manifestamente protelatório? Protelatório significa atrasar, tá? Então preste atenção aqui comigo. Eu fui condenado por uma decisão judicial e eu penso e olho e falo, puxa vida, perdi mesmo. Mas quer saber? Eu vou recorrer porque eu sei que o Poder Judiciário demora. Então eu recorro e enquanto eu recorro, eu não tenho que pagar nada. Sabe o que eu faço? Recurso. Só que o meu recurso não tem grandes fundamentos, ele tem um único intuito de procrastinar, protelar, atrasar o andamento do processo. Se isso ocorrer, o juiz está autorizado a me punir por uma multa processual. Então a prática de recurso ou a interposição de recurso manifestamente protelatório também é incorreta. Agora perceba aqui comigo, ó. Eu li com você o artigo 77, incisos 4 e 6. 4 e 6 do Código. Deixar de cumprir decisão judicial de natureza provisória definitiva ou praticar inovação ilegal no estado de fato. Aquelas duas ficam de lado. Agora, o artigo 80, eu li com você os 7 incisos do artigo 80. E o que eu quero que você vá fazendo uma desassociação aí em sua mente? Os incisos 4 e 6 do artigo 77, eles são puníveis por ato atentatório à dignidade da justiça. Os incisos 1 a 7 do artigo 80 são puníveis, ó, a incidência acarreta em punição por litigância de má-fé. Litigância de má-fé. Ato atentatório à dignidade da justiça, artigo 77, incisos 4 e 6. Litigância de má-fé, artigo 80, incisos 1 a 7. Tudo bem? Beleza? Vem pra cá porque você já viu que o ato atentatório à dignidade da justiça é punível com multa de até 20% do valor da causa, sem prejuízo de sanções criminais, civis e processuais.
Agora, a multa por litigância de má-fé, ela se sujeita ao seguinte regime, ó. A multa deve ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido à causa. Multa por litigância de má-fé. Ato atentatório até 20%. Multa por litigância de má-fé de 1 a 10%. E ó, além disso, olha o que acontece com a litigância de má-fé, ó. O punido com litigância de má-fé pode ser condenado a indenizar a parte contrária pelos prejuízos, ó, indenizar a parte contrária pelos prejuízos causados, sofridos pela parte contrária. Além de, olha o preju, ó, arcar com honorários advocatícios, portanto, os valores que a parte contrária teve que se despender para o seu advogado, pode ser que eu seja obrigado a arcar com prejuízos provenientes disso. Além de demais despesas processuais. Tá? É muito bonita a redação da lei. A redação da lei é linda. Uma pena que na prática é muito pouco aplicada. Eu te digo, e eu costumo dizer com grande frequência isso, que se de fato os juízes aplicassem as multas por ato atentatório à dignidade da justiça ou por litigância de má-fé com, digamos, com mais incidência, haveria uma grande chance do nosso processo judicial ter um outro panorama. Porque percebam, mesmo as hipóteses que nós acabamos de ler do artigo 80, alterar a verdade dos fatos, interpuser recurso manifestamente protelatório, quer dizer, vai ficar praticando o ato por litigância de má-fé, eu vou ficar te punindo, ó, 1% a 10% do valor da causa. Isso pode acontecer, tá bom? Vem pra cá que agora a gente vai concluir um outro assunto aqui, fazer um comparativo entre as duas multas. A multa por ato atentatório e a multa por litigância de má-fé. Vem pra cá. Ó, conforme eu te disse, vem cá que a gente vai agora fazer um comparativo entre as duas multas processuais que eu te disse. Vem cá. Multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Conforme dei uma olhada contigo, está previsto no artigo 77, incisos 4 e 6 do CPC. Multa de até 20% do valor da causa. Valor da causa. Pega o valor da causa, vê quanto dá 20%, multa de até 20%. A multa por ato atentatório, presta atenção, ó, para você lembrar, dignidade da justiça. Se a dignidade da justiça, quem está sendo prejudicado? A justiça. Então, ó, ela é convertida em favor da fazenda pública. Vai para o Estado, tá? Vai para o Estado. Se o valor for irrisório ou inestimável, até 10 vezes o salário mínimo. Até 10 vezes o salário mínimo. Não se aplica aos advogados, públicos ou privados. Não é para o advogado que vai, tá? Não é o advogado que vai ter que pagar, é a parte. E ó, o representante judicial não cumprirá a multa da parte. Não se aplica ao representante judicial. Quem cumpre é a parte. Tá bem? Então, ó, é importantíssimo ressaltar que a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, não foi a justiça que foi prejudicada? Foi. A multa vai para ela. Vai para ela. Tá? Vai ser convertida em favor da fazenda pública. Ela mesma emite lá uma certidão e pronto, vai começar a executar a multa. Tá? Até 20% é o percentual. Mas se o valor for irrisório... Professor, como assim valor irrisório? Existem causas no Poder Judiciário que o valor da causa é extremamente baixo. Imagina comigo uma causa em que visa alterar o nome de alguém. Então eu quero entrar com uma ação para alterar o meu nome. Qual é o valor da causa aqui? É um valor mínimo. Mas pode ser que nesse processo eu cometa atos atentatórios à dignidade da justiça. Vai condenar 20% sobre o valor da causa? Não dá nada. Até 10 vezes o salário mínimo. Tá? Até 10 vezes o salário mínimo. Pois bem... Multa por litigância de má-fé. Olha o comparativo, ó. Tá no artigo 80 do CPC. Eu vi com você que são 7 hipóteses do artigo 80. A multa é superior a 1% e inferior a 10%. Superior a 1% e inferior a 10%. Do valor corrigido da causa. Corrigido. Não é valor da causa, é o valor corrigido da causa. Tá? E o valor, ó, será convertido para a parte contrária.
para a parte contrária, conforme o artigo 81. Eu vi com você que, além da multa de 1 a 10% do valor corrigido da causa, quem comete ato por litigância de má-fé tem que indenizar pelos prejuízos que causou, tem que indenizar por honorários advocatícios e todas as despesas processuais. Tá bom? Beleza até aqui? Então, ó, muita atenção nas duas multas processuais. Tanto por ato atentatório à dignidade da justiça, quanto por ato praticado em litigância de má-fé. Tá bom? Vem comigo agora que eu tenho aqui 2 questionamentos para tratar com você sobre este assunto. Vamos lá. Primeira pergunta. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça, letra A, é aplicável às partes e a seus procuradores. Ó, a multa por ato atentatório da justiça é aplicável às partes e seus procuradores. B, pode ser acumulada com sanções criminais, civis e processuais. Falei disso com você, falei disso. Letra C, enseja a comunicação à respectiva corregedoria, se aplicada aos advogados públicos. Letra D, tem por base o valor da causa, vedada a utilização de salário mínimo, em qualquer hipótese. E por fim, letra E, aplica-se quando a parte apresenta defesa de que sabe ser destituída de fundamento. Pois bem, vamos com calma aqui, com calma. Letra E, vamos começar a eliminar a letra E, de baixo para cima. Então a letra E diz assim para mim, ó. Aplica-se quando a parte apresenta defesa que sabe ser destituída de fundamento. Cuidado, multa por ato atentatório da justiça está no artigo 77, incisos 4 e 6. 4 e 6 do Código de Processo Civil. Multa por ato que pratica-se defesa quando sabe destituída de fundamento, isso daqui, ó, está no artigo 80. 80. Inciso 1. O 80 fala em litigância de má-fé. Então, praticou defesa que sabe ser destituída de fundamento, é litigância de má-fé e não ato atentatório da justiça. Tá errado. Tá? Letra D. Tem por base o valor da causa. Até aqui está correta. Tem mesmo. Vedada a utilização de salário mínimo. Em qualquer hipótese. Não. Não. Porque se o valor da causa for inestimável ou irrisório, será de até 10 vezes o salário mínimo. Então a letra D também está errada. Letra C. Enseja a comunicação à respectiva corregedoria, se aplicada aos advogados públicos. Espera lá. Eu vi com você que a multa por ato atentatório da justiça não se aplica aos advogados, mas sim só às partes. Então a letra C também está errada. E, consequentemente, esse é o mesmo fundamento que torna a letra A errada também, porque não é aplicada aos procuradores, somente às partes. Logo, a alternativa a ser assinalada, letra B. E eu me lembro muito bem que eu anotei e a gente verificou na lousa que ela independe de eventuais sanções criminais, cíveis e processuais. Corre em paralelo, tá bom? Então, nesse caso, a alternativa a ser assinalada, letra B. Letra B, tá bom? Próxima questão, próximo questionamento. Essa é um pouquinho mais extensa, vamos com calma. Acerca dos deveres das partes e de seus procuradores, assinale a alternativa correta nos termos do Código de Processo Civil. Perceba que aqui, ó, fala de partes e procuradores. Não dá, portanto, um norte acerca de se é litigância de má-fé ou ato atentatório. Mas vamos analisar uma por uma. Letra A. As partes têm o dever de expor os fatos conforme a verdade. Mas este dever não atinge aos demais participantes do processo. Tem dever de praticar a verdade, mas não atinge aos demais participantes do processo. Será? Letra B. As partes, ou melhor, a formulação de pretensão destituída de fundamento constitui ato atentatório à dignidade da justiça,
devendo o juiz, sem prejuízo de sanções criminais, cíveis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até 20% do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. É boa essa alternativa, hein? É boa. Letra C. O representante judicial da parte pode ser compelido a cumprir a decisão em seu lugar. Quer dizer, eu vou fazer o síndico pagar pela multa imposta ao condomínio. Será? Um representante judicial. Letra D. A multa aplicada a quem litiga de má-fé é destinada ao Estado. Olha que bacana, hein? Última informação que eu trouxe a você praticamente, né? E por fim, letra E. As partes, seus procuradores e todos aqueles que de qualquer forma participem do processo têm o dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória e não criar embaraços à sua efetivação. Legal. Espetáculo. Vamos com calma. Vamos descartar alternativas incorretas para que possamos encontrar a correta. Letra A diz assim: as partes têm o dever de expor os fatos conforme a verdade, mas este dever não atinge aos demais participantes do processo. Veja, quem são os participantes do processo? Tem muita gente que participa do processo. Muita gente, tá? Não somente as partes. Tem o juiz, tem os auxiliares da justiça. Quer dizer, isso é um absurdo, a letra A. Concorda que é um absurdo? Ó, parte, você tem dever de dizer a verdade. Vocês, outros, vocês podem mentir à vontade. Faz sentido isso? Claro que não. Letra A tá errada. É claro que não. Letra B. Cuidado, hein? A formulação de pretensão destituída de fundamento constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo de sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até 20% do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. Essa letra B é uma casca de banana terrível. Terrível. Por quê? Ó, eu posso te dizer com toda tranquilidade. Daqui pra frente, ó. Daqui pra frente tá tudo certo. O problema é o seguinte. Formular pretensão destituída de fundamento não é ato atentatório à dignidade da justiça. É ato por litigância de má-fé, conforme artigo 80, inciso 1, tá? Agora, percebam, o que é ato atentatório à dignidade da justiça? Duas hipóteses, pelo menos nesse assunto que estamos estudando. Primeira, deixar de cumprir decisões judiciais de natureza provisória ou definitiva, ou alterar inovação, né? Praticar inovação é estado de fato das coisas, da coisa litigiosa. Só essas duas serão punidas por ato atentatório à dignidade da justiça. Pelo menos nesse tópico em que eu acabo de enfrentar com você, tá? Então a letra B, ela está errada. Porque a formulação de pretensão destituída de fundamento não é ato atentatório, mas sim litigância de má-fé. Letra C. O representante judicial da parte pode ser compelido a cumprir a decisão no seu lugar. Pelo contrário. Não. Quem cumpre a decisão é a parte e não o representante. Errada mais uma vez. A letra D é fantástica. A multa aplicada a quem litiga de má-fé é destinada ao Estado. Cuidado. Ato atentatório à dignidade da justiça, justiça, vai para o Estado. Litigância de má-fé, parte contrária. Errada. E aí, obviamente, ficou até fácil, né? Porque se A, B, C e D estão erradas, só sobrou aí. As partes, seus procuradores e todos aqueles que, de qualquer forma, participem do processo, têm o dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória, final, e não criar embaraços à sua efetivação. Ó, essa atitude da letra E, se você não cumprir isso, daria ato atentatório à dignidade da justiça. Atentatório. Daria. Tá? Estaria previsto lá no artigo 77, inciso 4 do Código.
mas ela nem fala sobre ato tentatório. Ela diz, tem que cumprir? Tem. Perfeito. Letra E. A letra E deve ser assinalada nesse caso. Tá bom? Tranquilo? Sossegado até aqui? Espetáculo. Vamos parar por aqui. Eu vejo você numa próxima oportunidade. Até lá, fique em paz. Valeu, tchau, tchau.